Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Então, eu vou contar aqui uma história para vocês, qual eu passo lá no mundo espiritual. Eu trabalho no umbral. E não quero. Trabalho melhor do que esse. Não quero ir lá para cima nem para lugar nenhum, porque é um trabalho digno, um trabalho maravilhoso. Mas vamos lá, buscar espírito. Trabalha eu, Maria de Lourdes e Paulo, meu irmão. E também alguns espíritos lá que já estão desencarnados, que nos acompanham. E sem contar o anjo Gabriel, que muitas vezes ele joga a luz lá, quando o umbral está muito escuro, ele vai lá e joga a sua luz para que nós fazer os nossos trabalhos. E o umbral tem coisa interessante. Muita gente fica horrorizada quando a gente fala, não, você vai sair daqui, pode ir para o umbral. Não é bem assim não, realmente é sofrimento. Você sai da sua casa limpinha, tranquilo, com a roupa limpinha e vai para o umbral. Chega lá, você fica em uma caverna daquela, às vezes fica sozinha, e às vezes não, fica com muita gente. Tem espírito que fica rodeado de gente lá. É um troço sujo, fedorento, entendeu? Você não pode nem botar a mão nas paredes, mas tem espírito que se acostuma com isso lá e fica lá muito bem. Muito bem. Então, nós temos, por exemplo, um espírito que o nome dele é Orco. Orco. Olha bem, é O-R-C-O. Orco. Orco. Então, o nome dele, eu posso mostrar a vocês como ele é através de um seriado infantil que passou muito nas televisões aqui, principalmente no Rio de Janeiro, que se chamava He-Man. É a cópia do Orco, lá no umbral. Ele trabalha lá. Entendeu? Ele é acompanhado de uma fera que ela que ajuda ele lá no mundo espiritual. Então, quando tem caverna lá, que ele tem que pular, ele monta nesse animal, aí pula a caverna. Tá? Ele não é espírito de luz, nem espírito do bem. Mas, quando a espiritualidade superior precisa do serviço dele, manda as mensagens lá de cima para ele, ele vai lá e serve. Ele faz o serviço e acabou. Entendeu? Mas ele não é do bem. Ele não é um espírito do bem. E esse seriado He-Man passou muito tempo. Você entrar no YouTube e botar lá, tá lá ele. É aquela figura ali. Aquele cabelo louro, aquele peito de fora, entendeu? Forte, é um homem muito forte. Entendeu? Então ele fica lá pelos umbrais, fazendo serviço aqui, ali, acolá e pronto. E a vida dele é essa. O André Luiz, arranjou um médico que chama-se Ranieri. Compreendeu? Ranieri. E esse Ranieri escreveu vários livros sob a orientação de André Luiz. Um desses livros chama-se Abismo. É a entrada lá para onde fica o dragão, lá nas profundezas dos abismos mesmo. E esse Orco foi a figura principal de tudo isso. Ele pegou Ranieri,
subiu até uma altura imensa. Entendeu? E de lá ele botou o Ranieri nas costas dele e desceu em uma velocidade e aí transpôs a camada terrena que chama-se a camada terrena que ele tem mais ou menos uns 70 metros de profundidade. Chama-se esqueci o nome agora, meu Deus do céu. Então, essa camada da Terra é que fecha o umbral, as profundezas dos umbral. Entendeu? Então, ele atravessou toda essa camada e foi lá embaixo, na Terra do Dragão. Quer dizer, muitos chamam de Satanás, de capeta, de não sei o quê, mas para nós espírita é o dragão. Então esse dragão é que faz essa arruaça toda aí, essas brigas, essa guerra, essa desavença, tudo é promovido por ele. Ele manda lá o petardo magnético dele para cá para cima, quem tiver em sintonia recebe. Recebe e vai fazer as lambanças por aí. Entendeu? Chama-se crosta terrena. É a crosta. Lá no mundo espiritual é conhecido como crosta terrena. É o lugar mais terrível que tem dos umbrais. Tem o umbral, por exemplo, que nós chamamos de umbral, ele é mais moderado. O castigo lá é ficar preso. Ficar preso lá nas cavernas, lá embaixo. Até ele se conscientizar de que ele tem que se arrepender e traçar a lei. Mas eles não querem, pelo orgulho, pela vaidade, não quer se humilhar à lei de Deus. Então eles ficam lá embaixo. Muitos ficam 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos às vezes. Mas muitos não querem, não querem. Obedece só a lei do dragão e acabou. Então não quer saber de Deus. Então esses espíritos ficam ali, mas lá embaixo, nas profundezas dos abismos, é terra do dragão. Entra lá, difícil sair de lá. Aí existe os arrependimentos. Quando a gente entra lá, eles começam a gritar, socorro, socorro, socorro. Mas ninguém pode fazer nada, a não ser a justiça divina. É que vai determinar quem sobe e quem não sobe. É um controle rígido, rígido. Para entrar lá tem que haver permissão. André Luiz teve que pedir permissão para poder o Ranieri ir lá embaixo escrever tudo para ele. Esse livro chama Abismo. Aí na internet tem. Se vocês procurar bem, vão encontrar. Então, esse espírito orco foi lá embaixo, levou o Ranieri, encontrou com outro espírito lá, que é um anjo que veio do planeta Júpiter, para trabalhar aqui nas profundezas dos abismos. Ele tem uma casa lá, nesse local, onde os espíritos gostam tanto dele que acham que ele é Deus. Então, abre os braços para ele e tal, mas ele diz, não, meus filhos, você tem que respeitar Deus, não sou eu. E aí os espíritos se encolhem todos, porque não quer aceitar Deus. E ele trabalha lá embaixo, controlando a lei do dragão. Porque mesmo o dragão, tendo liberdade para agir dentro da sua lei, a lei da punição, ele tem seus limites. Ele não pode fazer o que bem entende, entendeu? Ele só pode punir até aonde o espírito merecer, entendeu? Ultrapassar esse limite, aí entra esse espírito lá e coíbe. Não, daí você não pode passar. Então ele é um anjo que tem muita força, um espírito super evoluído, que tem muita força magnética e pode travar. Porque o dragão mesmo, ele não vai fazer o trabalho. Ele tem os seus satélites
os seus assessores lá, que faz o serviço para ele. Então, esses espíritos são travados. Não, aqui você não vai mexer mais. Já chegou até aqui, acabou. Daqui para lá você já está abusando da lei. Porque a lei lá, a lei de Deus, é respeitada. É respeitada. Lá ninguém ultrapassa a lei de Deus. Mesmo o dragão. Ele só vai até aonde a lei permite. Daí para lá ele não pode avançar mais. É como aqui na Terra também. Você só paga aquilo que você tem dívida. Mais do que você deve, você não paga. Entendeu? Você trabalhar o bem, fazer o bem e ir pagando as suas dívidas, um dia você se liberta da lei, se liberta da lei e pronto. Aí você sobe e vai evoluindo até chegar à categoria de anjo, de arcanjo, porque ninguém está limitado, entendeu? O espírito não tem limite. O limite dele é Deus. Tá? Então, de Deus para baixo, ele pode evoluir até onde ele quiser. Não pode ultrapassar Deus. Entendeu? Então, essa evolução é de acordo com o interesse do espírito. Ah, eu quero fazer um trabalho assim, para ganhar a ascensão espiritual. Então, tá bom, meu filho, vai lá. Nós damos a atenção a você, damos todo o amparato para você fazer e você vai fazer esse trabalho. Ele vem, reencarna, faz o trabalho e depois volta. É o caso aí de Chico Xavier, Francisco de Assis e outros trabalhadores do bem, que às vezes são anônimos para nós, mas para Deus não é. Então, eles já estão lá em cima. Entendeu? Evoluindo mais ainda, evoluindo mais. Então, pagou suas dívidas, fez o trabalho, ajudou o próximo, entendeu? E ajudou a si mesmo. E agora ele, dali, vai para cima, vai subindo cada vez mais. Então, é dessa forma, meu irmão. O nosso trabalho é este. É este. Aonde nós fomos lá nos buracos da Umbral. Trabalha eu, Maria de Lourdes, e meu irmão Paulo Roberto. Nós vamos lá embaixo, não vamos sozinhos, é claro. Né? Tem irmãos que vai conosco, entendeu? E aonde a coisa fica mais difícil, a gente manda uma mensagem para o anjo Gabriel e ele, atento, que já está atento, desce e vai lá. Chega lá, joga a luz dele e nós aí subimos, tá? Com a ajuda da luz dele. Então, nós temos a primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, quinta camada, sexta camada, sétima camada, oitava camada, nona camada e 10ª camada. A 10ª é terrível, mas a oitava já não é brincadeira. Entendeu? A oitava camada a gente nem entra lá. Chega na porta, no portal daquele sítio, onde tem lá os irmãos tudo presos lá, sobre a lei do dragão. São espíritos que não cumpriu o regulamento aqui, trouxe problema, dificuldade para todo mundo. Então, uma colônia onde tem um regulamento e tal, não cumpre o regulamento, sai com problema, então desce e vai para lá. E aquele que insistir, desce da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta e vai embora, até chegar lá na oitava. Na oitava ele aí não sai mais de lá. Fica sobre a lei do dragão. Entendeu? E na 10ª, então, daí é pior. Na 10ª, daí é pior. Então, essas camadas todas que nós vamos lá embaixo para levar. Eu, a Maria. A Maria é superior a mim, superior a meu irmão, que é ela que comanda tudo. Ela tem uma mediunidade fabulosa. Entendeu? Ela desce os buracos lá e tal, e nós vamos atrás dela, vamos junto com ela. Porque tem um pouco de luz. O Paulo tem um pouco de luz e ela tem uma luz mais forte que nós. Então, junta a luz dos três, pronto, vira uma potência lá embaixo. E aí a gente faz o trabalho. Tira irmão lá, coitado.
Vão lá naqueles buracos lá das cavernas, do umbral, às vezes estão gemendo, pedindo, pelo amor de Deus, para sair de lá. E tem espírito que não tem culpa. Ele caiu lá porque na hora da morte, na hora do desencarne, que o espírito sai do corpo, então a lei permite que os espíritos da treva venham buscar você. Eu. Qualquer um. Entendeu? Qualquer um. Vem buscar. Mas do lado tem um espírito de luz. Então, mas é nós mesmos que temos que escolher. Às vezes os espíritos da treva chegam e dizem assim, vão comigo, eu vou te dar um lugar muito bom, você vai gozar das delícias lá desse lugar, vai ser muito bom. Tudo mentira. Se nós tivermos interesse nas coisas boas, não? Porque lá não é coisa boa, lá é trabalho. Trabalho. Até você é respeitado o seu livre-arbítrio lá. Se você não quiser trabalhar, você não trabalha. Mas se você trabalhar, você ganha. Ganha luz, ganha ascensão espiritual. Você pode desenvolver o seu potencial trabalhando. Entendeu? Mas se você for com o espírito de luz. Mas se o povo aqui encarnado diz assim, meu pai, meu filho, meu irmão, minha mãe, tá lá com Deus, está nos braços de Deus, não é? Olha, cuidado. Ore por eles. Ore muito. Porque as preces dos encarnados aqui sensibiliza lá nós que estamos trabalhando para buscar espírito lá no umbral. Vamos lá buscar ele, porque houve o pedido. Agora tem muitos espíritos que a família abandona, não quer nem saber. Morreu, meu filho, acabou. Não tem mais nada. Morreu, acabou. Não é assim não. Coitado do irmão, fica lá abandonado, ninguém pede por ele. Ninguém pede. Porque aqui é nós pedindo por eles. Tá? Tem religiões aí que diz que não precisa rezar, orar para os desencarnados. Não é verdade. Pelo conhecimento que eu tenho, não é verdade. Tem que orar. Cada prece que sobe daqui lá para cima, tá? Nós pegamos um espírito, até uma moça que é minha parente. Não vou dizer o nome aqui, porque eu não tenho autorização dela para falar isso. Então, ela desencarnou. Aí eu pedi ao André Luiz. Meu irmão, pode ajudar essa menina? Eu gosto muito dela e ela é uma grande amiga minha. Aí ele disse, tá bem, vamos lá. Aí concentramos. Sabe onde ela estava? Sentada em cima da sepultura, chorando. Por quê? Apegada às coisas materiais, eu não sabia como, né? E a família? Cadê? Se a família comunicou a espiritualidade? Não. Às vezes chamou um cara daquele lá do cemitério que vem, faz uma prece lá e eles pagam, dão um dinheirinho e acabou. Que não vale nada. Não vale nada essa prece. Não tem valor nenhum. Então, ela sentada, que os parentes foram tudo embora, ela não conseguiu sair, que estava preso ao corpo. Entendeu? Aí os amigos espirituais foram lá, estendeu a mão a ela, vamos embora, minha filha, vamos embora comigo, vamos embora. Entendeu? Ela veio, deu a comunicação no médico, falou o que ela queria falar, tudo bem, aí foi embora, lá para cima. Foi embora lá para cima e lá já estava conversando com os parentes dela lá, com o pessoal dela e tal, os amigos. Aí ela estava querendo ver os parentes dela, que ela deixou aqui na terra. Eu tenho uma saudade dele. Aí o André Luiz disse a ela assim, olha,
Vamos fazer o seguinte, vou te dar 5 dias, você vai ficar aqui. No 6º dia, eu te levo lá embaixo. Tá bom? Você vai ver que eles nem se lembram de você. Aí veio. Foi na casa dela, a filha dela nem recebeu ali a chegada dela, porque o espírito encarnado sabe, lembra da mãe, mas ela nem lembrou da mãe. Entendeu? Todo mundo foi na casa do filho, a mesma coisa, na casa dos parentes. Ninguém se lembrava dela com 5 dias de desencarnado. Ninguém se lembrava mais. Ela saiu de lá chorando, desesperada. Andela, eu não disse a você? Minha filha, aqui você tem amigo, tem aqui os seus outros parentes que estão desencarnados, que vai ajudar você. Esquece, esquece. A vida aqui é outra agora. Você entrou em um outro mundo. Entendeu? E ela está lá. Satisfeita, reconheceu e tal, e deixou os encarnados viver a vida deles. Deixa eles viver a vida deles. Entendeu? Então, é assim, meus irmãos, que acontece conosco, quando desencarnamos, tá? Então, muita paz para vocês. Espero que esse vídeo seja útil a todos vocês.